nossa prática de como que eu posso criar um agente autônomo. Então, qual que é a importância do agente autônomo? Quando utilizar um agente autônomo e quando pensar assim em utilização dele, né? Então, o que acontece? Basicamente, quando a gente está falando de agente autônomo dentro do Copilot Studio, isso não era possível antes, mas eu consigo fazer algumas ações aqui dentro do nosso agente. Primeiro, Copilot Studio. Quero criar um novo agente, eu tenho a opção de vir aqui em criar um novo agente. Antigamente era criar um novo Copilot, mas o agente ele faz mais sentido para o nosso cenário. Então, eu posso nomear o nosso agente. Então, aqui vai ser Low Coding 10. Posso colocar uma descrição e posso colocar uma instrução. Essas informações eu posso alterar depois. Super importante, linguagem, por padrão vai ter em português. Tem algumas limitações que a gente tem no idioma em português, então eu sempre recomendo você a utilizar o idioma em inglês, que vai te dar a melhor performance, mesmo que o seu prompt seja em português, mesmo que as suas ações sejam em português, recomendo que a linguagem primária aqui esteja definida em inglês, legal? Então, defini o idioma inglês, pode ver que tem vários idiomas aqui que a Microsoft está criando, está atualizando. Dei o meu nome aqui, posso alterar meu ícone também, caso você queira alterar seu ícone, pode alterar depois também, não tem problema. Renato, qual que é a diferença entre descrição e instrução? Basicamente, a descrição vai descrever aquilo que o seu chatbot ele vai fazer, o seu agente vai fazer. Então, nessa descrição, normalmente eu acabo colocando o agente é responsável por extrair as informações do Excel, manipular essas informações e retornar de forma amigável para o nosso usuário. Então, essa é a descrição do nosso chatbot, do nosso agente. Ou ele pode ser uma descrição mais complexa. Então, você, por exemplo, pode descrever que o agente ele é responsável por buscar informações dos nossos colaboradores, retornar para o usuário final e não só retornar as informações de colaboradores, mas também poder manipular as informações caso necessário. Então, essa seria uma descrição prioritária para o nosso agente. Além disso, tem as instruções. Então, aqui vai direcionar como que seu agente vai se comportar. Então, por vezes, ele vai se comportar de receber uma mensagem e depois dessa mensagem ele vai mandar um e-mail, ou depois ele vai buscar uma tabela, ou ele vai buscar numa base de dados, ou ele vai buscar, de repente, dentro de um arquivo Excel, ele vai mandar um e-mail. Então, você pode direcionar aquilo que você vai fazer. O que eu costumo fazer dentro das instruções? Eu coloco a descrição do que ele vai fazer, então o agente será responsável por buscar os dados dos colaboradores no arquivo Excel. Após o retorno das informações, o agente responderá de forma amigável, utilizando... Aqui você pode colocar Markdown, que é um formato que o Copilot Studio aceita, principalmente quando está trabalhando com Teams, por exemplo, ou em formato de tabela, ou em formato de lista. Então, você pode manipular aquilo que você precisa utilizar. Legal? Então, a gente pode atualizar essas informações e você pode colocar em bullet points. O que é legal? Eu normalmente coloco aqui em bullet points o que ele faria. Então, as ações primordiais serão. Aí eu coloco aqui, primeiro, ele vai buscar no arquivo Excel, ou você pode colocar numa base, numa lista de ações, então, buscar na lista de dados as informações do colaborador e o seu nome, com base no seu nome. Além disso, você pode, por exemplo, manipular as informações relevantes. Por quê? Nessa tabela de colaborador, por exemplo, você pode ter primeiro nome, você pode ter sobrenome, você pode ter e-mail, às vezes você vai ter salário, você vai ter outras informações.
E alguns desses você vai esconder, você não precisa retornar para o usuário, mesmo porque às vezes são informações confidenciais. Terceira ação, você vai enviar uma mensagem, não precisa colocar você, enviar uma mensagem para o usuário com os dados encontrados. Caso você queira enviar um e-mail, salvar aquele arquivo no SharePoint, você pode ir listando todas as suas ações. E o que é legal? Que, por padrão, a gente vai criar essas ações dentro do Copilot Studio depois. Então, uma vez que a gente codificou aqui, entre aspas, criou nosso prompt dentro das instruções, uma vez que a gente criou essas ações dentro do Copilot Studio, ele vai tentar encontrar qual que é a ação passo a passo com base nas minhas instruções. Legal? E aí, Douglas, tudo certo? O Douglas entrou pra E gente. aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Demorei um pouquinho para entrar, mas estou aqui. Não quis falar para não atrapalhar o seu raciocínio. Tranquilo. Então, a parte knowledge a gente pode criar, a gente pode adicionar também depois, não tem problema, mesmo porque a parte knowledge é a base de conhecimento que a gente vai utilizar. Por padrão, eu não quero utilizar a base de conhecimento de lista de colaboradores ainda, eu quero criar uma ação diferente. Eu posso utilizar a base de conhecimento para ele olhar como base, mas às vezes eu acabo utilizando listar as linhas, por exemplo, que faz mais sentido para o meu cenário. Legal? Então, posso dar um criar aqui. Deixa eu dar um zoom menos aqui, porque vai ficar mais fácil de visualizar. Por padrão, ele está criando o nosso agente aqui, então. Vocês podem ver que a parte padrão aqui de instruções está sendo carregada com base naquilo que eu criei. Se eu tivesse descrição, ele ia carregar minhas descrições aqui também, legal? Além disso, Renato, tem uma parte de orquestração aqui. O que seria isso? Basicamente é fazer com que o Copilot Studio ele tome a decisão de acordo com o cenário. Então ele sabe, ele pega o cenário ali e ele tenta ver qual que é a melhor ação de forma automática. Se eu quiser deixar desabilitado e forçar um tipo de ação fixo, usando tópicos, por exemplo, utilizando ações, eu não preciso utilizar isso. Caso você queira fazer isso de forma dinâmica, eu recomendo você habilitar essa opção aqui, porque daí o Copilot Studio vai tentar pegar qual que faz mais sentido para você. E esse recurso é um recurso bem novo, né, Renato? Eu estava testando isso algumas semanas atrás, talvez no final do ano passado, e ainda não tinha isso. E pelo que eu li na documentação também, isso está muito relacionado com aquela questão dos agentes autônomos deles se chamarem e um chamar o outro, esse tipo de coisa. Essa parte de orquestração também tem o objetivo de começar a fazer uma coordenação entre que ação eu preciso chamar, aonde eu preciso chamar, e se eu precisar direcionar para algum outro agente, ele também direcionar isso. Não sei se já está nesse nível hoje em dia, mas é um dos pontos de orquestração que talvez a gente teria que fazer isso manualmente hoje, mas que Exato. com o recurso da IA a gente já poderia fazer isso de forma autônoma. Exato, exato. E é legal porque essa parte de multi-agentes aí tem se falado muito e outras tecnologias já está disponível. Então, se a gente for falar de algumas outras ferramentas que não são da Microsoft, essa parte de multi-agentes tem sido um tópico muito relevante, porque como que eu posso disparar um e dependendo da conversa eu disparar um outro? Ao invés de ter multi-idiomas, às vezes a pessoa só pensa em multi-idiomas, né? Quero ter em português e o inglês. Por padrão, o Copilot Studio já faz essa parte de troca de idioma se for necessário. Mas a gente está falando de ter multi-agente, se você precisar, por exemplo, disparei, vamos supor, pensando num processo geral financeiro, por exemplo. Então, eu mandei uma nota fiscal para um e-mail interno da empresa, ele recebe aquele e-mail e, com base naquela nota fiscal, ele precisa extrair as informações, salvar e finalizar o processo de recebimento de invoice. Só que a partir do momento do recebimento, ele dispara uma outra ação, que é, por exemplo, para o RH fazer a validação das informações. Ao invés de a gente centralizar tudo dentro de um único chatbot, a gente pode ter um de recebimento de notas fiscais e um que é de manipulação do RH com base em notas fiscais. Então, o que acontece é, quando um finaliza, ele dispara um outro agente. Você tem dois agentes trabalhando simultâneo, e eles, ou dependendo um do outro, né? Mas o que é legal é que você pode ter eles de forma independente, sem ter isso tudo dentro da mesma inteligência artificial.
Legal? E Dentro se do mesmo escopo. vocês e essa questão, esse conceito aí de vários agentes autônomos é também para vocês começarem a especializar agentes, porque assim, a gente não vai ficar fazendo um agente que faz tudo e tem 1 milhão de coisas. O ideal é a gente separar e começar a especializar um pouco mais o agente. Se vocês verem lá as demos da Microsoft, ela já faz isso e, na verdade, tem várias outras tecnologias que nem são Microsoft que já estão usando esse conceito de multi-agentes. Se vocês olharem um dos tópicos que a gente fala bastante, que é o Crew AI, que é um conceito de você criar um conjunto de agentes, uma crew de agentes. Então, esse conceito de você fazer agentes especialistas que eles vão tomar ações e eles mesmos vão conversar entre si para decidir, pô, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e um vai chamando o outro. Isso aqui é o início disso dentro do mundo Microsoft, sem você precisar fazer isso manualmente, porque hoje dá para fazer isso, mas hoje a gente teria que criar essa dinâmica de, pô, aconteceu tal coisa, eu tenho que chamar um determinado agente, ou determinada ação e por aí vai. A ideia disso é ser um pouco mais dinâmico sem precisar tanto desse fluxo manual e tudo mais. Muito bom. Perfeito.